Lembrando aos irmãos que nós estamos numa série de mensagens em Eclesiastes, então eu quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo 8 até o versículo 20, e nós estamos expondo, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Hoje é uma porção que vai falar sobre a satisfação no vento, quando a riqueza domina o nosso coração, e na semana que vem nós vamos estar expondo o capítulo de número 6 e assim por diante. Então, só a guisa de introdução e explicação também aos irmãos que estão aqui, que nos visitam, e aos irmãos da igreja que estão nos acompanhando. Então, hoje nós vamos expor sobre a questão da satisfação do nosso coração, onde o nosso coração está alicerçado, a satisfação do nosso ser, quando a riqueza, quando as posses dominam o nosso coração e nos levam para longe de Deus. Então, a gente vai caminhar, vai pensar um pouco sobre isso e vai refletir um pouco sobre essa questão. Se você abriu a sua Bíblia, por favor, se pudesse colocar de pé, em nome de Jesus, para a glória de Deus, vamos ler o texto sagrado. Eclesiastes, capítulo 5, versículo de número 8. Amém, irmãos? Misericórdia, irmãos? Porque se não tem alegria de ler a palavra, é misericórdia, irmãos? Eu vou refazer a minha pergunta como se nada tivesse acontecido. Irmãos, vamos ler a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 8. Você encontrou, amém? Olha que coisa boa quando a gente, olha a palavra de Deus, gente, que extraordinária. Ame essa palavra, irmãos. Ame essa palavra em nome de Jesus. Eclesiastes 5:8. Se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto acima de si, outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outro mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o seu próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas, comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que ouvi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu o poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Pode estar sentado nesse momento, irmãos. Faça uma oração ao Senhor, em nome de Jesus, e clame ao Senhor para que Ele possa, nesse momento, falar ao seu coração, tratar ao seu coração, e que a palavra de Deus possa falar profundamente ao nosso ser, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos de poder estar diante de Ti em oração mais uma vez, de poder cantar ao Senhor, de podermos juntos aqui estarmos reunidos em Seu nome. Agora, Senhor, Sua palavra ela foi lida e será exposta. Pedimos humildemente que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor trate o nosso coração. A Sua palavra é autoridade, Senhor, e nós estamos diante dela e queremos agora ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer a nós, Senhor. Então, seja conosco. Seja com as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, perdoa, Deus, as nossas falhas, perdoa, Deus, a nossa imperfeição, que o Senhor agora possa nos esconder atrás da sua cruz, para que o seu nome seja louvado, o seu nome seja engrandecido e exaltado através da exposição, e que a sua palavra penetre no nosso coração, rasgando o nosso ser, fazendo transformação em nossas vidas, para que nós possamos viver a cada dia mais e mais e mais para o Senhor. Seja conosco, seja com as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém.
Como eu já mencionei, irmão, chegamos numa sessão muito prática, mas chegamos numa sessão que, de fato, às vezes pode até parecer difícil da gente olhar para o texto e compreender, de fato, aquilo que Salomão tem a dizer. A satisfação que ele quer dizer aqui é sobre o vento. Ele fala algo sobre aquilo que você anseia, que você almeja, mas que no final você não consegue apalpar. Quando a riqueza, então, domina o nosso coração. A sociedade atual, ela diz que o dinheiro traz felicidade. E eu confesso para você que eu joguei essa informação no Google, no Dr. Google, para entender de fato se isso era uma realidade. Quando eu joguei lá no Google, o dinheiro traz felicidade, irmãos, apareceu inúmeros artigos, inúmeros defensores dizendo, sim, traz felicidade. Mas aí quando você vai para as Escrituras, o texto diz, não, não traz. Então você vai ficar com quem? Com que informação? É nisso que eu quero refletir com você. Há inúmeros artigos que falam e vão defender essa ideia, vão trazer argumentação, vão trazer até situações que você vai parar e refletir e dizer, até que faz sentido. Mas quando você compara tais informações, tais argumentações com a palavra de Deus, com a Escritura, você percebe que, na verdade, tudo isso que se argumenta é vazio e muitas vezes inútil. Será que de fato é verdade que posses, dinheiro, traz felicidade? Será mesmo que o dinheiro pode trazer uma felicidade plena? Nós podemos até não acreditar nisso, mas quando nós olhamos para as Escrituras, vemos que isso não é real, mas muitas vezes eu e você não acreditamos, mas vivemos para isso. A gente diz, olha, eu não acredito que traz, mas eu vivo para isso. Muitas vezes eu e você não acreditamos nessa informação da alegria plena que os recursos podem nos dar, mas nós vivemos constantemente para essa verdade. É uma incoerência da nossa parte, porque eu digo e declaro, olha, eu não creio que isso vai me trazer felicidade, mas eu vivo para aquilo, seja me esforçando absurdamente no meu trabalho, seja esquecendo a minha casa, a minha família, seja trabalhando de uma forma incessante, seja fazendo cursos e mais cursos, faculdades e mais faculdades, para ter uma renda melhor. E afinal, traz felicidade ou não traz felicidade? Pensando sobre isso e refletindo, quem foi a pessoa mais rica da história? Há uma frase dessa pessoa que me chamou muita atenção, irmãos, e me fez parar e refletir um tempo sobre isso. A gente acha que Elon Musk e Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, eles são os milionários, bilionários, os mais ricos, de todo o mundo. Mas existia um homem chamado John Rockefeller, que nasceu em 1839 e morreu em 1937, que foi um americano que, aos 31 anos de idade, fundou uma mega empresa de produção, transporte e refino de petróleo nos Estados Unidos. Ele se tornou um milionário muito rápido. Então, em 1917, ele se tornou oficialmente o primeiro bilionário da história. Nos anos seguintes, sua fortuna em ações equivalia a 2% do PIB americano. Olha como esse homem era poderoso. Olha como esse homem tinha muito dinheiro. Se a gente for trazer para hoje, para o PIB americano hoje, Rockefeller tinha mais ou menos 420 bilhões de dólares. Muito dinheiro, irmão. Você não sabe nem o que é isso, às vezes. Mas quando a gente olha para a situação, a gente para e fala assim, poxa, é dinheiro demais, né? Rapaz, não preciso mais, ok? A gente vai parar e pensar, eu não preciso mais, isso aqui já é suficiente. E como é, irmão, suficiente? Mas, algo que me chamou a atenção foi do filho dele, do herdeiro dele. Quando perguntaram a Nelson Rockefeller, o filho dele, um dos herdeiros de toda essa questão, e perguntou a ele assim, como você vai ser feliz? O dinheiro pode trazer felicidade? O dinheiro te traz felicidade, Nelson? Ele respondeu a seguinte questão, não, preciso de um pouco mais. Quando você olha para o coração humano, há uma questão que não sacia. O ser humano não encontra saciedade nesse mundo. Ele tinha 420 bilhões, mas quando pergunta, o dinheiro traz felicidade? Ele, não, só um pouquinho mais. Eu queria mais um pouco, eu queria mais um pouco, e o nosso coração constantemente anseia por mais, irmãos. Sempre há um pouco mais, sempre se pode ganhar mais, sempre pode se obter mais. Diante disso,
O nosso coração é dominado por um falso ídolo. O nosso coração é dominado por uma questão tão grave, porque nós vivemos não para Deus, mas vivemos respirando isso, querendo mais e mais e mais. Então, quando Salomão trata sobre isso, Salomão fala de algo grave, de algo que domina o nosso coração, de algo que dilacera a nossa alma, de algo que dilacera nossas casas e famílias. Só um pouquinho mais. Não, eu prometo que quando eu alcançar tal coisa, eu paro. Eu prometo que quando eu tiver o salário dobrado, eu paro. Eu prometo que quando eu conquistar uma casa própria, eu paro. Não, irmãos, não para. Esse é o ídolo do coração dessa sociedade. Esse é o ídolo do coração de muitos de nós que estamos aqui. Esse é o ídolo do coração que precisa ser extirpado, trocado, precisa ser modificado, a cada dia abandonado. Nós vamos sacrificando tudo e todos com esse propósito desenfreado. E é nisso que nós precisamos refletir. Na semana passada, nós falamos sobre o culto a Deus, sobre servir o Senhor e adorá-lo a cada dia mais e mais. Agora, Salomão, ele muda do culto a Deus para o culto às posses. Como um coração entregue ao seu próprio desejo nos leva para longe do Senhor. E é nisso que eu quero refletir com você. Então permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós retornaremos para o texto constantemente. Versículo 8 diz assim: se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. O dinheiro, bem utilizado, ele pode beneficiar muitas pessoas. A gente vê isso constantemente na sociedade, pessoas altruístas, pessoas que não são prendidas a recursos e vão ajudando outros, vão abençoando. A gente vê isso constantemente. Mas o dinheiro mal utilizado, ele traz injustiças neste mundo. E Salomão, então, nessa sessão que fala sobre a idolatria aos recursos financeiros, ele fala sobre essa questão: não se espante quando você vê maldade atrás de maldade por causa do dinheiro. Não fique espantado quando você vê alguém oprimindo outra pessoa por causa de recursos financeiros. Não fique espantado, não fique assustado quando você vê tamanha injustiça porque as pessoas estão olhando somente para si. Não fique assustado por isso, porque isso é uma consequência da queda. Isso é uma consequência de corações inclinados ao pecado. Isso é uma consequência de corações que não são devotos a Deus. Logo, eles só pensam em si, só querem viver para si. Quanta injustiça, irmãos, que nós vemos nesse mundo. Quanta opressão, quantas pessoas que são privadas dos seus direitos e muitas vezes privadas por pessoas que só estão pensando no seu próprio bolso, só visam o seu recurso financeiro, são movidas pelo dinheiro. Nessas horas, a única esperança dos justos é saber que Deus governa todas as coisas, que o Senhor governa e está no controle de todas as coisas, porque quando a gente vê a situação, é desesperador como o dinheiro governa as nossas vidas, como o dinheiro governa, irmãos, as nossas almas, como os recursos financeiros nos tiram o sono. Quem nunca perdeu o sono aqui porque ficou preocupado com uma conta a pagar? Como isso prejudica as nossas vidas, irmãos? Como o nosso coração sofre, como o nosso coração sangra ao ver tanta maldade, tanta injustiça, porque nós somos dominados por isso. Nós olhamos para isso como algo que vai satisfazer o nosso coração. Infelizmente, essa é uma realidade. Infelizmente, a maldade tem crescido a cada dia mais por isso. Você pode ver nos noticiários, pode ver em sites aí de notícias, constantemente as pessoas matando umas aos outros, prejudicando umas aos outros por causa de recurso financeiro. Tem gente que mata uma outra por causa de R$10, irmãos. Por causa de R$30. Tem gente que humilha outra pessoa por causa de R$50. E vai vivendo assim a sociedade, pautada nesse tipo de recurso. Salomão, então, na sua argumentação, fala no versículo 9, o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Ou seja, Deus criou tudo para todos usufruírem, mas, infelizmente, muitos não conseguem entender isso e oprimem um outro. Seja com salários indignos, seja com situações precárias de trabalho, porque o objetivo é lucrar, o objetivo é receber.
Esse texto do versículo 9, eu preciso dizer para os irmãos aqui agora um grande parênteses, que ele é difícil de interpretação. No hebraico, ninguém entra em consenso, não consegue entender o texto, por que Salomão trouxe isso, porque é algo muito particular na vida do rei. Provavelmente o texto está falando aqui de que as terras podem ser utilizadas por todos, inclusive por ele. Mas também as pessoas argumentam que quando Salomão escreveu isso aqui, é dizendo a seguinte perspectiva: olha, se há um rei que governa para o povo é abençoado. Agora, se há um rei que não governa para o povo não é abençoado. Nessa perspectiva, então, a gente consegue perceber a inclinação do coração. É aí que ele vai tratar, então, do versículo 10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Então, quando eu e você olhamos para o dinheiro, olhamos para os recursos, olhamos para tudo e não entendemos, irmãos, que a satisfação não vem disso, nós vamos ficando frustrados a cada dia. Nós vamos buscando a cada dia satisfação, alegria, paz em algo que não vai nos dar nunca alegria, paz e satisfação. Você pode depositar toda a sua vida, toda a sua esperança em uma conta abastada. Você pode depositar tudo que você precisa nos recursos que você tem. Mas se ele um dia acabar, quem será você? Então, quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito, sempre irá querer mais. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, irmãos. Ouça essa verdade do Evangelho. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, sempre irá querer mais. Porque o seu Senhor, o ídolo do seu coração, é o dinheiro. E ele promete algo que ele não pode cumprir: satisfação plena. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito. Quem vive para isso jamais encontrará contentamento. É uma pessoa angustiada, é uma pessoa constantemente atribulada, é uma pessoa que quer até ser feliz, mas não consegue, porque o seu coração está depositado no local errado. O dinheiro é algo, irmãos, que toma o nosso coração de tal forma que nos cega. O dinheiro em si não é pecado. O pecado está em amar o dinheiro e depositar nele a sua esperança. Recursos financeiros são importantes, mas eles não são e nunca serão a base da sua vida e da sua satisfação. Esse, como eu já mencionei, é um falso ídolo crescente e constantemente crescente. A satisfação que tanto procuram hoje está sendo depositada, como Jesus disse, onde a traça e a ferrugem corroem. É interessante que Jesus, no Evangelho, chega um momento ali que ele vai falar a seguinte questão: olha, a traça e a ferrugem corroem. Não deposite toda a sua esperança onde a traça e a ferrugem vai corroer, mas deposite a sua esperança em algo eterno. Jesus é muito claro quanto a isso, mas parece que a gente risca isso da nossa Bíblia, porque a gente vive depositando tudo neste mundo. Onde está a sua esperança? Onde está a sua satisfação? Onde está a sua alegria? Essas são perguntas importantes para que a gente possa fazer uma anamnese, uma análise do nosso coração, para entender como está o nosso proceder. Onde está a sua esperança? Onde está a sua satisfação? Onde está depositada a sua alegria hoje? O que tem tirado o seu sono hoje? O que tem tirado a sua paz hoje? O que tem deixado o seu coração atribulado hoje? O que tem feito você perder noites e mais noites de sono? Talvez seja o ídolo falso do seu coração. O falso ídolo do coração só pode ser estipado, irmãos, pela mensagem do Evangelho. Se você pode até compreender teoricamente a mensagem do Evangelho, mas você precisa experimentar essa verdade. Assim o seu coração será transformado. Então, o texto vai dizer e vai continuar. Salomão no versículo 11 diz: quando os bens se multiplicam, também se multiplicam os que comem. Salomão vai trazer aqui, irmãos, várias argumentações. Lembre-se, Salomão era o rei mais poderoso que existia, tanto em conhecimento, sabedoria, como em recursos financeiros. Quando ele escreve isso aqui, é alguém que vivia, irmãos. Não era o pastor que vos fala.
mas era um camarada que tinha recursos milhares. Quando ele então diz isso, quando ele trata sobre isso, quando ele fala sobre isso aqui, Salomão fala assim: olha, quando você ama o dinheiro, quando você vive para o dinheiro, quando você respira o dinheiro, a única coisa que você vai colher são pessoas ao seu lado querendo comer desta porção com você. Sabe o que Salomão quer dizer, irmãos? Que quanto mais aumenta o dinheiro, o amor ao dinheiro, mais pessoas aparecem ao seu lado para abocanhar um pouquinho dessa questão aí. Olha, ele tem tanto, se eu me aproximar dele, talvez eu consiga tirar um pouquinho. Olha, ela tem tanto, né? Se eu me tornar amiga dessa pessoa, será que eu consigo pegar um pouquinho? Será que eu consigo fazer algo? Será que eu consigo modificar? Será que eu consigo experimentar algo que essa pessoa tem? Olha, aquela pessoa lá, o presbítero Jonathan, ele tem um iate lá na praia, lá em Búzios. Rapaz, eu vou ser amigo do Jonathan porque talvez ele me chame um dia. Olha, fulano tem uma casa em tal lugar. Se eu for amigo dessa pessoa, um dia ela vai me chamar para lá. É isso que Salomão está tratando. O amor ao dinheiro traz esse tipo de consequência. Pessoas que se aproximam exclusivamente pelo que você tem. Pessoas com interesse em querer algo. As bocas para alimentar só vão aumentar. E Salomão descreve isso com experiência. Ele tinha uma corte cheia de gente, irmãos. Ele tinha vários bajuladores. Segundo o contexto histórico, o que mais Salomão tinha era bajulador. Segundo o contexto histórico, o que mais Salomão tinha era gente na corte trabalhando para ele. Ele sabia como as pessoas se aproximavam dele. Ah, excelentíssimo rei, como tu és amado. Não é amado. Ele sabia disso. Segundo o contexto histórico, ele sabia disso. Sabia dessa verdade. Mas ele está anunciando isso para mim e para você. Ele continua, versículo 12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. O motivo da falta de sono é a riqueza. Doce é aquele, irmãos, que ganha o suficiente. Doce é o sono daquele que não falta nada. Pode não sobrar, mas não falta. Doce é aquele que simplesmente trabalha, recebe o seu salário, paga suas contas, come o lanche aí do iFood tranquilo, vai para sua cama, dorme em paz. Doce é o trabalhador que tem o suficiente. Pode não sobrar, mas não falta. E quando Salomão destaca isso, ele faz agora uma análise, daqueles que não conseguem dormir. A fartura do rico não deixa dormir. Aquele que vive para o dinheiro, aquele que vive para esse mundo, não consegue descansar. Fica em constante preocupação em obter mais, ou para não perder o que já tem. Essa pessoa se preocupa tanto com as coisas que possui, que nem consegue dormir. Fica preocupado porque fez um investimento e a bolsa está caindo. Fica preocupado porque pode alguém entrar e roubar os seus recursos. Não consegue sobreviver, não consegue viver em paz, não consegue caminhar em paz. Então Salomão diz: olha, aquele trabalhador que trabalha, recebe seu salário, vive tranquilo, ele dorme em paz. Mas aquele que só vive pensando em recursos, não consegue dormir, não consegue respirar bem, não consegue viver bem. Perceba que as posses, ao invés de gerar tranquilidade, ela gera instabilidade emocional. Perceba que as posses, quanto mais posses as pessoas têm, mais instabilidade emocional acaba surgindo. E você pode ver isso, que tem inúmeros artigos que defendem essa tese. Tem inúmeros artigos que você pode perceber de quantidade de pessoas milionárias que não conseguem ter uma alegria plena e estão buscando satisfação em tantos outros lugares e não conseguem encontrar. Porque estão depositando tudo que tem aonde a ferrugem corrói, onde a traça corrói. A explicação é clara: nunca irão encontrar saciedade para o seu coração. A alma sempre irá clamar por algo que este mundo não tem como oferecer. O que eu farei então, irmãos, a partir disso? Como eu devo agir diante dessa questão tão importante? Como eu vou viver com o meu coração? Aonde está o seu coração? Aonde você está depositando a sua esperança? Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? Aí, diante disso,
para piorar a situação, Salomão diz no versículo 13 que é grave mal isso. No hebraico, grave mal aponta para doença, para enfermidade. Salomão está dizendo que uma pessoa que vive assim está enferma espiritualmente. Uma pessoa que vive para este mundo, ela está enferma espiritualmente. Ela está precisando que o Senhor intervenha o mais rápido possível, porque está prestes a morrer. Salomão é muito claro quanto a isso. Uma pessoa que vive para as riquezas, ela está caminhando para a morte espiritual. Precisa da intervenção do Senhor. A ideia de Salomão é ensinar que a inclinação do coração ao dinheiro te leva a prejuízos absurdos. Na linguagem de hoje, esse versículo diz assim, a seguinte questão. Eu achei interessante que fala bem assim: eu tenho visto neste mundo esta coisa triste, riquezas acumuladas para a infelicidade daquele que o possui. Salomão está deixando muito claro, dinheiro não é sinônimo de felicidade. Ele pode até te ajudar em algo, mas não é a fonte de alegria. Ele pode até proporcionar algo para você, mas ele não vai te dar a alegria e satisfação plena da qual você precisa. A pessoa, irmão, precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Essa é uma verdade que nós precisamos entender. O dinheiro não vai trazer felicidade. As posses não vão trazer felicidade. Ter as coisas não vai trazer felicidade. Um exemplo claro a gente viu nos últimos dias aí, aonde ricos, pessoas milionárias pagaram muito dinheiro para entrar no submarino para ver o Titanic. Chegou lá, o submarino implodiu e essas pessoas morreram lá. O dinheiro os levou até lá, mas os levou à morte. O dinheiro proporcionou uma experiência que eu e você nunca conseguiríamos pagar, mas os levou à morte. O dinheiro, ele não dá segurança. O dinheiro, os recursos, não dá a estabilidade que nós tanto ansiamos e queremos. As posses não dá a firmeza que nós tanto queremos e estamos clamando para pisar. Nós precisamos dominar o dinheiro e não ele nos dominar. Estamos falando, irmãos, de uma vida abastada e tranquila. Quem não quer ter uma vida tranquila e abastada? Quem não quer ter recursos? Claro, todos nós queremos, só que isso não é obtido com um salário dobrado. Isso não é obtido com um salário triplicado, mas com a satisfação no Senhor. Você pode ter hoje o seu salário 10 vezes maior. Hoje o seu patrão pode te ligar e falar assim: olha, eu vou dobrar o seu salário. Você vai ficar extremamente feliz e alegre com essa notícia. Mas ele continuará não satisfazendo o seu coração, porque você vai continuar querendo mais e mais e mais e mais. Porque o seu coração está depositado no local errado. O seu coração não está encontrando satisfação em Deus. O seu coração está encontrando satisfação neste mundo e achando que este mundo pode te dar algo bom. Este mundo está caído. Este mundo não pode oferecer esperança para mim e para você. Esse mundo não pode oferecer paz que nós tanto queremos e almejamos. Este mundo não pode dar estabilidade para a nossa alma. Este mundo não pode dar segurança. Só o Senhor pode dar. Só Deus pode dar segurança. Só Deus pode dar satisfação para a sua alma. Só o Senhor pode derramar paz no seu coração. Você pode ter tudo, mas se você não tiver o Senhor, você não tem nada. Você pode ter tudo que você quer neste mundo, mas se você não tiver o Senhor, você não tem nada. Deus é a fonte de todas as coisas. O Senhor é aquele que sacia a nossa alma e o nosso coração. O Senhor é aquele que mostra para mim e para você que nós não temos forças para encontrar nada neste mundo que vai saciar o nosso ser. É Ele quem nos aproxima e nos chama a Ele. Se as riquezas dele, então, se nós depositamos essa esperança nas riquezas, a nossa esperança está fadada a acabar um dia. O versículo 14 fala sobre isso.
Salomão traz essa iluminação na nossa mente, dizendo: olha, se você um dia perder por algum negócio o seu dinheiro, o seu filho não terá nada na sua mão. E o que Salomão quer trazer então? O dinheiro se perde. O dinheiro e as posses acabam. E o que você deixará para a sua família? Você tem vivido para quê? Que tipo de legado você quer deixar para os seus filhos? Que história você quer que seus filhos contem sobre você? Meu pai e minha mãe amavam o Senhor sobre todas as coisas. Meu pai e minha mãe viviam para trabalhar, eu nem os via. Que tipo de história você quer que seus filhos contem sobre você? Quantos de nós estamos perdidos nessa questão? Depositando tudo em algo que não é eterno. Depositando nossas esperanças em coisas passageiras. Nos desgastando em algo que é perecível. Onde está nosso olhar para a eternidade? O que estamos vendo do futuro? Aonde nós estamos caminhando? Para onde nós estamos caminhando? Aí Salomão agora vai jogar aquela última pá de cal, irmãos, nessa esperança do nosso coração. Olha o versículo 15. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu você voltará. Do jeito que nós nascemos, nós voltamos. Voltamos para o pó da terra, sem nada. Seu trabalho não irá acrescentar nenhum segundo na sua vida. Se você viver para ele, ele irá atrapalhar mais do que ajudar, irmãos. Você ficará mais cansado, como o texto ensina, bem mais exausto, não terá tempo para descansar com qualidade, perderá relacionamentos, influenciará na sua família, atrapalhará no seu casamento, e quando você cair em si, já passou o tempo demais, e as coisas estão quase irreversíveis. Eu disse quase, porque a única esperança que você tem para mudar isso aí, esse quadro, é o Evangelho. Sempre há esperança na mensagem do Evangelho. Você acaba desenvolvendo então crises, porque você fica angustiado. Olha, eu trabalhei tanto, mas eu não tenho mais a minha família. Olha, eu tenho essa conta tão abastada, mas eu não tenho amigos para usufruir, amigos de verdade. Olha, eu tenho isso aqui, mas eu não tenho os meus filhos comigo. Eles não têm um bom relacionamento comigo. Você então acaba desenvolvendo crises. A preocupação, a ansiedade, a depressão te tomam. O trabalho que era para ser servo passa a ser senhor da sua vida. Poucas coisas nesse mundo prendem tanto o nosso coração quanto o amor ao dinheiro, que fará você brigar com pessoas que você nunca queria brigar, que fará você se afastar de pessoas que você realmente ama, que fará você caminhar longe de alguém que você realmente ama. Esse é o falso ídolo. Ele toma você para si e leva você para longe das pessoas que o amam. Olha como a inclinação, o culto, as posses e ao dinheiro vai dilacerando todas as coisas. Aí continua a sua argumentação no versículo 16, isso também é muito triste, é o que Salomão fala. É muito triste, nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que nós viemos. Trabalhamos e vamos colher o quê? Vento. Ou você acha que você vai, no final das contas, levar algo ali no seu caixão? Não tem como, irmãos. Você não tem controle mais nenhum após isso. Eu sempre brinco que você não consegue nem escolher a roupa que você vai usar. Alguém vai colocar a roupa que quiser em você. Nem isso nós vamos fazer. Então, o que adianta perder a sua vida dessa forma? O que adianta se desgastar dessa forma? Qual proveito teremos de ter vivido assim? O que ganharemos se nossas almas estão perecendo? O que nós estamos ganhando se as nossas almas estão perecendo? O que nós estamos ganhando se os nossos filhos estão perecendo? O que nós estamos ganhando se a nossa casa está perecendo? O que nós estamos ganhando? Nada.
Será que não chegou a hora de entender isso? Será que Deus não está te dando um alerta dessa noite? Será que Deus não está chacoalhando você, dizendo: preste atenção, ouça, como eu inspirei Salomão a dizer a você? Será que Deus não está dizendo isso para você? O que nós vamos esperar acontecer? Você vai esperar perder a sua casa? Você vai esperar perder a sua saúde? Você vai esperar perder a sua família? Você vai esperar perder o quê? Por amar tantas coisas assim? Por que que você ama tanto este mundo? Por que que nós amamos tanto este mundo? Por que que nós vivemos tanto para este mundo? O que aconteceu no nosso coração que este mundo dominou o nosso ser? O que aconteceu no nosso coração que Deus deixou de ser o ser adorado? O que aconteceu? É a falta de contentamento em Deus, naquilo que você tem. É a falta de saciedade em Deus, naquilo que Ele te deu. Nós não estamos satisfeitos com o que Deus nos deu. Nós questionamos Deus: Deus, eu queria ter mais. Deus, eu queria experimentar mais. Deus, todo mundo tem porque eu não tenho. Projeto Sola, que é uma das bandas que eu mais gosto, eles escreveram uma letra que fala bem assim: se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso. Se você não tem, é porque você não precisa. Porque se o Senhor é o seu pastor, Ele não vai deixar nada faltar na sua vida. Mas nós não vivemos com essa verdade. Viver sem ser para o Senhor, irmãos, é viver em trevas. O versículo 17 fala sobre isso: nas trevas comeu em todos os seus dias. Viver longe do Senhor é viver em trevas. Você pode ter tudo nessa terra, mas não tem tudo que precisa para viver, que é o Senhor, a vida, a alegria, a paz que nós tanto almejamos só pode ser encontrada em Deus. Se não for por Ele, não temos condições nenhuma. Se você não entendeu isso, agora o versículo 18, 19 e 20, na argumentação de Salomão, e nessa conclusão ele diz: se você não entendeu isso, a sua alegria estará somente em desfrutar do seu trabalho. Se você não entendeu que Deus é a sua satisfação, você não vai encontrar alegria nunca. Se você não entendeu que Deus é a sua porção, você não encontrará alegria neste mundo. Quem é a sua porção? Quem é a sua alegria? Aonde e para quem? Aonde você está indo e para quem você está vivendo? E na conclusão, 19 e 20, tudo que você tem foi o Senhor quem te deu. Não devemos colocar o nosso coração nas posses, porém devemos aproveitar o que temos, pois foi Deus quem nos deu. Olhando para o texto, olha o versículo 19: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Se Deus te deu e o seu coração não está sendo dominado por isso, glorifique o Senhor e aproveite, irmãos. Foi Deus quem te deu, foi o Senhor quem está te abençoando. Quanto ao homem que entende que tudo que nós temos veio do Senhor, foi Deus quem lhe deu, o texto vai dizer no versículo 20, que o Senhor enche o seu coração de tamanha alegria, porque ele encontrou satisfação no Deus que supre todas as suas necessidades. O texto no versículo 19 e 20 vai dizer a seguinte questão: quando você entende que tudo que você tem foi o Senhor que te deu, quando você entende que o Senhor é a sua porção, você viverá neste mundo com tamanha alegria, porque você encontrou satisfação em Deus. Deus é a sua porção, Deus é o seu Senhor, você é governado por Ele, você vive para Ele, então Ele encherá o seu coração de uma alegria que ninguém pode arrancar do seu coração.
Será que você encontrou satisfação no Senhor? Será que todos nós encontramos satisfação em Deus? Ou será que eu e você estamos vivendo uma vida frenética em busca de coisas melhores? Será que eu e você não estamos entendendo o que Deus está tratando essa noite? Quem desfruta da vida aos pés da cruz, desfruta de uma satisfação plena para a glória de Deus. Deus mantém a nossa mente cheia da sua esperança. Você consegue dormir bem, porque nada vai faltar, porque se Ele é o seu pastor, nada falta. Se você não tem, é porque você não precisa, porque Ele está conduzindo você. Então, quando o nosso coração é realinhado, recalibrado para essa verdade, nós entendemos essa satisfação em Deus. Nós entendemos o que é estar contente naquilo que Deus nos dá. Não vivemos para este mundo, vivemos para o Senhor, e Ele vai nos conduzir e nos abençoando. Muda toda a história, irmãos. Você vivia para o mundo, agora você vive para o Senhor. Você vivia para o mundo para ter algo, agora você vive para o Senhor porque você já recebeu algo. A salvação em Cristo Jesus. Então eu vivo para o Senhor, respiro ao Senhor, eu clamo ao Senhor, eu canto ao Senhor, e Ele inundará o meu coração com esta alegria inegociável, essa alegria inconfundível, essa alegria que este mundo nunca irá entender. Quero convidar você agora para concluir esse sermão, se colocar de pé, se você assim puder. E eu quero falar ao seu coração nessa noite em algo importante. Talvez você esteja nessa noite preocupado com o dia de amanhã. Talvez você nessa noite esteja preocupado com o que irá suceder amanhã. Talvez você chegou por aquelas portas ali desesperado. Talvez você esteja aqui nessa noite, cantou, orou, mas o seu coração está atribulado. Você está ansioso, você está depressivo, você está preocupado com os recursos que estão faltando na sua conta. A conta não está fechando, pastor, e está me preocupando. Talvez você chegou aqui nessa noite desesperado, e eu quero dizer algo para você. O seu coração precisa encontrar satisfação em Deus. E nessa satisfação, quando você entender isso, o seu coração se encherá de tamanha alegria, irmãos. Então, às vezes você chegou aqui nessa noite assim, preocupado, questionando, angustiado. Eu tenho algo a dizer para você nessa noite. A maioria das pessoas sabe que não é possível levar nada desta vida. Entretanto, mesmo sabendo disso, vivem para isso. Viver em busca das riquezas é um investimento insaciável e infeliz. Viver em busca de contentamento deste mundo é infelicidade. Você não está encontrando alegria. Ah, pastor, dinheiro traz felicidade. Não, o dinheiro traz infelicidade. Porque você está depositando nele, você está amando ele. Quando você não ama o dinheiro, aí sim ele pode te ajudar na felicidade. Mas quando você ama esse dinheiro, ama os recursos, a infelicidade toma o seu ser. Hebreus 13, versículo 5. O autor dos Hebreus diz a seguinte questão: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que você tem, porque ele tem dito a você: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Meus, que verdade, irmãos, que verdade. Contente-se com o que você tem, porque de maneira nenhuma deixarei você sozinho. Contente com o que você tem, porque eu suprirei você até o último dia. Contente que você tem, o que Deus está dizendo para mim e para você. Contente-se, louve, viva para a glória dele. O mandamento então de se manter livre do amor ao dinheiro progride a ordem de contentar-se em Deus. A ordem para que sejamos livres e contentes está baseado na promessa de que Deus está sempre conosco.
Você pode estar satisfeito em Deus, porque você tem que lembrar da verdade do Evangelho. Deus estará conosco até o último dia. Quando o Pai providenciou o plano da salvação, Jesus executou o plano da redenção, e o Espírito Santo foi derramado, está em nós. Deus, o Espírito Santo, então, nos conduz a essa verdade. Nos conduz a entender que nós não estamos sozinhos. Nos conduz a entender que a nossa satisfação precisa ser em Deus. Ele sustentará as nossas vidas, irmãos. A libertação do amor ao dinheiro e o contentamento com o que nós tanto queremos. Eu quero estar satisfeito. Você só encontrará na pessoa de Jesus Cristo. Não adianta. Esse mundo só produz alegria passageira. Esse mundo só dá alegria temporal, alegria eterna, da qual você tanto quer e tanto procura, como eu quero, irmãos, somente no Senhor. Viver sem ser para o Senhor é viver em densas trevas. O versículo 17 fala isso. Viver sem ser para Deus é viver em trevas. Quantos de nós estamos tristes, cabisbaixos, angustiados porque estamos em trevas, porque o nosso coração não é um coração dedicado, satisfeito em Deus. Só Deus pode afastar o falso ídolo do nosso coração. Não importa qual seja a sua função, ocupação, remuneração, o que realmente importa é onde está o seu coração. Deus está nesse momento derramando luz em meio às nossas vidas, derramando luz para que essa luz extirpe todas as trevas do nosso coração, e nós possamos entender essa verdade inegociável, porque nós precisamos aprender a descansar em Deus. Só é possível, irmãos, aprender. Preste atenção agora na mensagem do Evangelho, muito claro agora. Você só consegue aprender a descansar em Deus quando você tem um relacionamento com Jesus Cristo. Essa é a verdade do Evangelho. É através dele que o meu coração será transformado. Não adianta falarmos que vamos descansar em Deus a partir de hoje, se eu não conheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu posso até na teoria dominar todas as questões, mas se na prática eu não sinto no meu coração queimar por essa verdade, então eu nunca vou encontrar satisfação e contentamento, porque só através da obra de Jesus que eu e você podemos encontrar satisfação plena. Se não há relacionamento com o Senhor, se não há conversão, se não há agora Jesus transformando o nosso ser através da cruz do Calvário, nós não encontraremos satisfação. Mas você pode estar questionando para mim: pastor, mas eu sou um crente, eu já tive encontro real com Jesus, e por que meu coração está assim? Porque você, no seu processo de santificação, em algum momento você caiu. Em algum momento do seu processo de santificação, você tropeçou, você não entendeu ou você perdeu o amor a Deus. Em algum momento do seu processo de santificação, o seu coração ficou descalibrado. Sabe quando uma balança fica descalibrada? O que você tem que fazer? Você tem que levar no profissional, para ele calibrar e deixar certinho, porque a base daquele peso tem que ser algo profissional. Quando o seu coração está descalibrado, só Deus pode fazer isso. Só Ele pode calibrar o seu coração. Essa palavra, irmãos, sacudiu meu coração na segunda-feira passada. Porque como a gente prega, lectio contínuo, ou seja, o texto atrás do texto, quando acaba hoje o sermão de domingo à noite, eu já estou pensando no sermão do próximo domingo. E quando eu sentei e orei ao Senhor, o meu coração, eu comecei a falar com Deus, comecei a rasgar o meu coração diante de Deus, e Deus tratando o meu coração sobre a necessidade de ter um coração recalibrado. Sabe por quê, irmãos? As dores do mundo, as dificuldades deste mundo, os anseios deste mundo, as preocupações deste mundo descalibram o nosso coração. A gente fica meio atordoado, meio perdido, a gente não sabe o que fazer, a gente sabe o que fazer, mas não tem força para fazer, a gente sabe para onde ir, mas não consegue ir,
O nosso coração não consegue olhar para o Senhor e desejar o Senhor. O nosso coração não consegue amar a Deus. O nosso coração não consegue arder por Deus. Nosso coração está descalibrado. Aí, irmãos, a gente faz a seguinte oração: Deus, recalibra o meu coração para a glória do seu nome. Me faça entender essa verdade do contentamento no Senhor. Me faça entender que o Senhor é minha esperança. Me faça entender que somente em Cristo Jesus eu posso agora experimentar desta novidade de vida. Me ajude, Senhor, a lembrar, porque eu já tive encontro com o Senhor, mas me ajude a lembrar, Deus. Aí o Espírito Santo vai em você e lembra aí. Aí você começa a lembrar da obra redentora de Jesus Cristo. Aí você começa a lembrar de quem você era, de como você vivia. Você começa a lembrar da obra que o Senhor fez, que alcançou e transformou o seu coração, transformou a sua casa, transformou a sua família, e começa a chorar. Ah, Deus, glorificado seja o seu nome, porque o Senhor me trouxe à memória tudo aquilo que eu tinha esquecido na caminhada. Essa é uma verdade também do Evangelho. O Espírito Santo estará lembrando eu e você constantemente sobre o que Deus fez. Nada neste mundo nos dominará quando Cristo for o nosso Senhor. Guarde essa frase. Nada neste mundo nos dominará quando Cristo for o nosso Senhor.